Graça e paz, tudo bem com você? Hoje nós vamos dar continuidade na nossa leitura diária da Palavra do Senhor. Nós estamos lendo Gênesis e nós já estamos em Gênesis 11 a partir de hoje, tá? Então abra sua Bíblia aí conosco. Eu estou lendo todas as vezes na Bíblia NAA, Nova Almeida Atualizada. E caso a sua versão seja um pouquinho diferente aí, dá para acompanhar. Mas só para avisar, eu sempre coloco aqui na descrição também, tá bom? Então vamos lá, Gênesis 11. Lembrando que nós falamos em Gênesis 10, quando a gente leu, né, Gênesis 10 sobre os filhos de Noé, eu falei para vocês que isso aconteceu depois de Gênesis 11, né? Só que Moisés decide retratar as famílias, relatar, né? As famílias ali antes, tá? Então, 11. A Torre de Babel, número 1, versículo 1. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente e encontraram uma superfície plana na terra de Sinar. Se vocês voltarem, ontem mostrei para vocês aqui as genealogias, né? Se vocês voltarem na genealogia de Cã, que está lá em Gênesis 10, versículo 6 ao 20, vocês vão ver que lá fala sobre a terra de Sinar. Através de Cã, seu filho Cuxi, através de Nimrod, ele começou o seu reino na terra de Calné, que ficava na terra de Sinar. Lembra que eu falei para vocês ontem? Quando a gente vai voltando aqui e achando esses nomes de forma mais fáceis, a gente consegue se lembrar de onde vem. Então, os homens encontraram na terra de Sinar, ou seja, provavelmente os filhos de Cã, tá? Da linhagem de Cã. Então, versículo 2. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. 4. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Esse era o desejo deles. 5. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. 7. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. 8. Assim o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. 9. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então vamos lá, né? Algumas lições que nós temos aqui com esse acontecimento, né, da Torre de Babel. Considerando que a separação das línguas já havia sido mencionada, então lá em Gênesis 10:5, se vocês voltarem aí na Bíblia de vocês, quando ele termina de falar sobre a descendência de Cã, ele fala assim no versículo 5, 10:5. Esses repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada um segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações, ou seja, em suas línguas e suas nações, já tinha sido separado. Lá no versículo 10, no capítulo 10, versículo 20, quando ele acaba, eu falei a família errada aqui, né? Desculpa. Quando ele termina a descendência de Jafé, eu falei Cã, eu acho. Jafé, tá? Essa daí. Agora no final da de Cã, versículo 20. São esses os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, suas terras e suas nações. E aí lá no versículo 31, do capítulo 10, tá? Versículo 31, quando termina a família de Sem, também vai falar isso. São esses os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Ou seja, aqui se confirma aquilo que a gente tinha falado anteriormente, que o capítulo 11 aconteceu antes do 10, porém Moisés segue ali uma sequência, né? Ele já estava falando da família de Noé e ele segue registrando
aquela ordem. Porém, o 11 aconteceu antes do 10, na ordem cronológica dos acontecimentos. Esses eventos devem ter ocorrido após o dilúvio. Porém, Moisés registra as nações antes de contar os acontecimentos que causam a divisão lá em Gênesis 11, que a causa dessa divisão que fala aí no final de todos. Segundo suas línguas, suas terras e suas nações, o que causou isso foi a Torre de Babel, a separação do povo, tá? Essa é a primeira referência, a Torre de Babel é a primeira referência a uma cidade construída desde o projeto de Caim em Gênesis 4:17. Vamos voltar lá um pouquinho? Gênesis 4:17. E Caim teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Então, lá Caim edifica uma cidade e coloca o nome do seu filho. E aqui a segunda menção que nós temos na Bíblia, conforme a gente está lendo, falando que eles queriam edificar uma cidade. E aí, é a primeira referência a uma cidade construída desde o projeto de Caim. Esse é um projeto que desagrada a Deus e é um símbolo de orgulho. Eles queriam fazer essa cidade, que fique bem claro, lá no versículo 4. Vamos construir essa cidade para que o nosso nome seja célebre e para que não sejamos espalhados por toda a terra. Aí a gente vai voltar lá em Gênesis 1:28. Capítulo 1, versículo 28. Vamos voltar lá para ver. 1:28. E Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Encha a terra e sujeitem-na. Quando fala encha a terra, não tem como encher a terra toda se eles estiverem todos juntos num lugar só. Não faz sentido, né? E lá em Gênesis 9:1, pós-dilúvio, Deus fala assim: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Então, olha só como entra em contradição. O propósito desses homens em permanecerem juntos e querer alcançar o céu foge da ordem de Deus, para que se espalhassem e cultivassem a terra. Então, Deus manda eles se espalharem pela terra e cultivar a terra, cuidar da terra. A terra é deles, né? E eles decidem simplesmente se juntar ali e ficarem naquele lugar, sabe? Naquela panelinha ali fechada, né? E aí Deus viu a má intenção do coração, porque antes que a gente venha falar, Deus já sabe o nosso coração, né? Deus conhece todas as coisas. E ele decide separar esse povo, porque assim, já que eles não fizeram conforme que Deus tinha mandado, Deus foi lá e fez o que tinha que ser feito e acabou, né? Então, Deus fala no versículo 7, 11, versículo 7, venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Fica bem claro isso hoje para nós, né? Se nós chegarmos hoje lá nos Estados Unidos, sei lá, vou dar um exemplo aqui, né? Não sou muito boa nisso, mas vamos dar um exemplo. Se a pessoa começar a conversar comigo, não vou entender nada, né? Assim como um estrangeiro chegando aqui, se não for a mesma língua que eles falam, né? Se não for a língua portuguesa ou algo muito parecido, a gente não consegue entender uma palavra que a pessoa falou, né? E foi isso que Deus fez, porque tinha alguns que falavam a mesma língua e eles foram obrigados a ficarem juntos para se entenderem, só que eles foram se espalhando. E aí foi o que aconteceu no capítulo 10, né? Que Moisés relata as gerações de Jafé, de Cã e de Sem. E aí, nós vamos parar aqui no versículo 9, desculpa. Nós vamos parar aqui no capítulo 11, versículo 9. Vamos ler hoje do 1 ao 9. Porque depois vai vir os descendentes de Sem, que a gente já leu aí anteriormente. A gente vai refrisar aí alguns pontos importantes. Por quê? Lá no capítulo 10, Moisés fala sobre as gerações de Jafé primeiro, depois de Cã, depois de Sem. Porém, nós vemos lá futuramente que na família de Sem, Éber tem 2 filhos, Joquitã e Peleg. Antes de Moisés narrar aí o acontecimento da Torre de Babel, ele fala somente sobre os filhos de Joquitã, da família de Éber. E lá em Gênesis 11, que é o que a gente vai ler depois,
a gente vê a família de Peleg, que é uma família que vai vir os israelitas. Então, essa família é bem importante. E ele relata isso apenas após a Torre de Babel, tá bom? Então, no próximo a gente vai ver essa parte aqui dos descendentes de Sem. E o que fica para nós aqui hoje? A Torre de Babel foi uma construção que permaneceu ali, que foi colocada no coração deles através do orgulho, né? E Deus separou eles, porque a ordem de Deus não era essa. Então, que fique para nossa reflexão hoje. Nós estamos no centro da vontade de Deus? Nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus? Será que nós temos ouvido aquilo que Ele tem pedido para nós? E outra questão, será que o orgulho não tem nos atrapalhado de fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos? Eles estavam obstinados a fazer algo em que não estava no coração de Deus. Deus não tinha dado essa ordem. Deus deu ordem de espalhar e eles queriam juntar. Entende? Será que às vezes a gente não está fazendo isso? Deus está mandando ir por um lugar e a gente está indo por outro? Será que Deus não está falando para a gente fazer uma coisa e a gente está querendo, insistindo ali em fazer outra? Enfim, que fica essa reflexão no nosso coração. Deus tem planos para as nossas vidas. Ele revela muitos desses planos para nós. Nós que às vezes não estamos atentos à voz do Senhor, que possamos ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, que o Espírito Santo nos capacite, nos leve a esse lugar de ouvir a voz do Senhor. Que você tenha um dia abençoado pelo Senhor, que o orgulho não te domine, que você se permita ser visitado pelo Senhor nesse dia. Que você tenha um dia abençoado e guardado pelo Senhor. Deus te abençoe e até o próximo, se assim Deus permitir.